O Lula fez uma live ontem no Facebook e ele atacou bastante o Bolsonaro e toda a estratégia que eles estão usando na área da saúde. Mas tem mais algumas coisas que a gente pode conversar, então vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita que você acabou de chegar e já se inscreve, porque nós estamos praticamente já no 100 mil. Dá essa força que nós estamos quase lá. Se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí você contribui com a gente. Fechou? Olha, o Lula fez uma live ontem no Facebook, praticamente na mesma hora do panelaço, e ficou muito claro ali as diferenças que a gente vê quando a gente olha as atitudes de um e as atitudes do outro. Ele confrontou bastante Jair Bolsonaro e as estratégias, na verdade nem dá para chamar de estratégias, né? Esse monte de idiotice que o presidente tem feito nessa questão da saúde. Principalmente o que o Lula disse foi: primeiro a gente cuida do povo, depois a gente vê o que faz com a economia. O que é óbvio, mas alguém precisa falar, porque esse governo, desde que chamaram Paulo Guedes, a gente já sabia. Paulo Guedes é um cara que não tem experiência em gestão, ele é um cara do mercado financeiro e nem reconhecido lá é, mas ele só vê números, ele só vê gasto, ele só vê custo. Então assim, quanto isso vai custar, quanto isso vai render, vende aquilo, ele não vê pessoas. Né? Se você tem um problema na área de saúde e você tem que atuar, ele não pensa quantas vidas ele vai salvar, ele não pensa no problema social, ele pensa em quanto vai custar. Apenas isso. Então caberia ao presidente direcionar essa área econômica para algo social, mas não é o nosso presidente que vai fazer isso. Então o Lula deixou bem claro que se fosse ele o presidente da República, primeiro ele veria como ele iria cuidar das pessoas e depois ele veria o que faria com a economia. Não que a economia seja menos importante, mas prioridade é a vida do ser humano, porque a economia você sempre pode recuperar. Uma vida perdida você não recupera mais. Você pode destruir famílias por causa disso. Então, óbvio que ele está certo nisso. Mas sobre a entrevista que o Bolsonaro fez, aquela da máscara, que ele se atrapalhou todo, segundo Lula, aquilo foi uma entrevista patética. Veja só, o governo não estava preocupado em orientar a população, estava preocupado em se desfazer da imagem negativa que ele se permitiu criar de tanta bobagem que falaram durante essa última semana. Obviamente era isso, aquela entrevista de tão constrangedora, a gente via que ninguém estava confortável ali, porque eles não estavam realmente querendo falar o que eles estavam falando. Eles estavam falando praticamente por obrigação, estavam desconfortáveis, sem saber o que fazer, porque eles não estão nem aí. A grande verdade é que eles não estão nem aí. Né? O que ele deveria ter falado era: o que nós vamos fazer de prático, quantos médicos vão ser contratados, quanto dinheiro vai ser investido, quais são as ações imediatas. Mas não, vamos recontratar médicos cubanos, mas lá para julho. Como assim? E até lá a gente faz o quê? Então é óbvio que numa situação dessa, a gente vê que esse modelo neoliberal que quer vender tudo, que quer reduzir tudo e quer deixar que o privado resolva os problemas, é um modelo falido. É um modelo que não tem como dar certo. Porque você acha que algum plano de saúde está preocupado em cuidar da população? É uma empresa que quer ganhar dinheiro, então eles vão fazer o mínimo, e se a lei não obrigar, eles não vão fazer. Não esperem que a iniciativa privada surja para salvar a situação. Pelo contrário, o que a gente está vendo do particular, do privado, são patrões que estão aproveitando para demitir, falando: olha, a situação me obriga a demitir, ou então quando você tem um autônomo, você não contrata, você desmarca um evento e aquelas pessoas ficam abandonadas, né? Cada vez você tem menos direitos trabalhistas e numa situação dessas as pessoas então ficam sem receber. O Lula também disse: tem que existir algum tipo de seguro para quem é autônomo, para quem trabalha por aplicativo, porque as pessoas estão deixando de trabalhar de uma hora para outra. Você tem o seu trabalho, você tem a sua renda e de repente você não pode mais fazer nada. Então não pode ficar assim. Foi uma entrevista muito importante, mas assim, se vocês compartilharem esse vídeo, se eu puder deixar algum recado que chegue no ouvido de alguém mais importante que orienta o Lula, que orienta o PT, o tom ainda é muito jornalístico televisivo, eu diria. Sabe, os tempos mudaram. Se você vai fazer uma live na internet, você tem que usar a linguagem da internet. Não é simplesmente pegar uma entrevista que poderia estar em qualquer televisão e transmitir por internet. É diferente. O que as pessoas querem na internet é interatividade.
Se você pode ter essa via de mão dupla, o que elas querem é poder perguntar e a pessoa receber sua pergunta e poder responder. É isso que as pessoas querem. Então, assim, não é simplesmente eu ficar na frente vendo uma live em que eu fico 1 hora ouvindo a pessoa falar. Tem que quebrar esse tom de comício e ter um tom mais interativo. Alguém conversando com o Lula e passando perguntas das pessoas e ele respondendo. É claro que o Lula pode falar o que ele bem entender quando ele bem quiser, mas precisa dar espaço para as pessoas interagirem. É isso que impulsiona uma live dessa dentro do YouTube ou do Facebook, por exemplo. Além disso, é importante que se faça isso sempre, porque essas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, eles não funcionam por ordem cronológica, eles funcionam por ordem de relevância. Isso quer dizer o seguinte, imagina que você vem aqui no meu canal ver meu vídeo. A próxima vez que você entrar no YouTube, ele vai te sugerir alguma coisa nova. Então eu preciso ter uma coisa nova para o YouTube te sugerir. Se eu não tiver, ele vai sugerir uma coisa velha. Se não te interessar e você não entrar nesse vídeo, na próxima vez que você entrar, ele já vai sugerir outra coisa. Porque você não viu o meu, mas você viu outros vídeos. Então ele começa a sugerir outras coisas. E aí com o tempo eu paro de aparecer para você. Quando o Lula faz uma live dessa a cada 2 meses, ele não é relevante para ninguém dentro da plataforma, você entende? Essa live não vai ser mostrada para as pessoas, vão ser mostradas outras coisas, outro tipo de conteúdo. Então você precisa fazer isso com frequência, com regularidade. Eu fazia aqui uma live por semana, eu passei para live todo dia. E as pessoas que vêm todo dia são praticamente as mesmas e o grupo vai aumentando, porque o YouTube vai recomendando para essas pessoas. Se eu paro de fazer, quando eu voltar não vai ter ninguém. Mesmo que o canal tenha crescido, mas o YouTube não notifica, porque eles trabalham com ordem de relevância. Então é tudo muito importante que o Lula falou, mas ele não pode aparecer a cada 2 meses para falar isso. Isso precisa ser um hábito, não pode ser uma coisa que se faça quando sobra tempo. Ah, hoje sobrou um tempo, vamos fazer uma live no YouTube. Ah, semana que vem não tem programação. Não, tem que estar na agenda. Tal dia eu vou dedicar para televisão, ou para viajar, ou para o diretório, eu vou dedicar para a internet, para a rede social. Gente, o PT tem um canal menor que o meu. Eu não sou ninguém. O canal do PT tem 90 mil inscritos, é menor que o meu. O do Lula agora que chegou a 100 mil. Em grande parte porque a gente também divulga aqui, porque eles mesmos, eles não divulgam. Muita gente sequer sabe que o Lula tem um canal. O Lula tem um canal aqui, é só se você pôr Lula Oficial que aparece o canal dele. Só que não tem nada lá. Tem conteúdo de 2 meses atrás, ou tem conteúdo recente, mas você vê que é coisa feita para televisão, uma coisa assim muito mais institucional, que não tem uma linguagem de internet, uma linguagem do dia a dia. Precisa ter alguém responsável por isso, que assim, que acompanhe o Lula, que fique mostrando e que fique abastecendo todos os dias para as pessoas entrarem lá e quererem ver novidade. Sabe, as pessoas perguntam aqui, cadê o Lula? Onde o Lula foi? Por que o Lula não aparece? O Lula vai a favor do impeachment, é contra? Isso não é para perguntar para mim. As pessoas deviam ter um canal aberto com o Lula para perguntar isso. Tinha que ter um canal do Lula efetivo, funcionando. Não um canal que existe, mas que ninguém leva a sério. Porque o próprio PT não leva a sério, o próprio Lula não leva a sério. E eles precisam resolver quem é que manda na mídia do Lula. Se é o Lula, se é o Instituto Lula, se é o PT. São várias pessoas criando conteúdo ao mesmo tempo, sem conexão nenhuma. Então, se eu puder deixar algum recado aqui, eu espero que essas lives sejam muito mais frequentes. Não é nem para ser mensal, nem semanal, pelo menos 2, 3 vezes por semana, que o Lula dê mais a cara para conversar com as pessoas, porque o público jovem está aqui na internet, o público hoje que tem 13 anos, que é um moleque que só fala besteira muitas vezes, que está preocupado normalmente com a extrema-direita, ele não viu o governo Lula. Tudo que ele lembra de governo do PT é de gente atacando o governo Dilma e pedindo para Dilma sair. Ele não tem referências boas do PT e esse cara de 13 anos, em 2022 ele vai ter 16 e ele vai votar. Então a grande tendência para a próxima eleição presidencial é que o público esteja mais radicalizado ainda com a direita, porque a esquerda não consegue se fazer presente aqui. Então eu dou parabéns pela iniciativa de fazer uma live no Facebook, como ele fez ontem, mas se ele fizer outro daqui 2 meses e outro daqui 2 meses, não dá. Não é assim, eles precisam investir porque as coisas estão acontecendo cada vez menos nas ruas e cada vez mais na internet. Eu espero que isso se torne um hábito. Agora no final eu vou passar o nome dos apoiadores do canal como forma de agradecimento. Se você quiser apoiar o canal, aqui na descrição você tem o link do nosso Apoia-se. Valeu? Um grande abraço, eu já fui!